Perfeito, em alto Tudo bom som. ótimo, doutor Jefferson. E com você? Tudo em Espero que fique paz, graças bem. a Deus, tudo tranquilo. Coisa boa, Continuamos ajustando, aqui. porque a gente, É, a gente coloca a tela de uma forma e quando a tela, né? quando abre, já corta tudo, mas isso é bom. Mas está tudo em paz, graças a Deus. Tudo em paz também, graças. Continuando aqui a nossa jornada, né? Nesse período de isolamento social. E hoje a gente vai dar sequência, então deixa eu dar aqui, abrir formalmente os nossos trabalhos. Você me escuta bem, Perfeito. Natália? Tudo tranquilo? Excelente. Pode seguir firme e forte. Pergunto aos colegas que estão ingressando agora na live se está tudo tranquilo em relação ao som, em relação à imagem, para que a gente possa iniciar a nossa live, tá? Então, começa aqui a receber algumas informações. Vejo o ingresso já do meu primeiro vice-presidente, doutor Hamilton Sobreira, meu colega de comissão, doutor Almir Cardoso, Andrews, a doutora Isabel Portela. Então, já realmente começando a nossa Perfeito. live de hoje, o nosso bate-papo. Então, vou abrir formalmente os trabalhos. Uma boa tarde a todos. Hoje, em mais um ato da Comissão de Direito Tributário da OAB, a gente recebe, vou usar essa expressão, para um bate-papo do projeto, apresentando os membros da comissão, a gente recebe a doutora Natália Lisboa, que vem representando a jovem advocacia e dentro da comissão, doutora Natália Lisboa, que é uma das coordenadoras, exatamente, daqui a pouco quem ainda não a conhece vai entender o porquê, é uma das coordenadoras exatamente dessa questão das redes sociais da Comissão de Direito Tributário da OAB, da parte que cuida da informação digital, da parte que cuida da comunicação digital da comissão. Ela vai se apresentar daqui a pouco. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem. Hoje, que nós estamos fazendo um ato da Comissão de Direito Tributário aqui pelo Instagram do Jefferson Viana, mas, é claro, representando a Comissão de Direito Tributário e reiterando o convite para aqueles que ainda não conhecem o Instagram da comissão, que eu até marquei aqui no título da nossa conversa, que é @cdtrib_OABCE, para que vão lá e conheçam o Instagram da comissão, o Instagram absolutamente de produção de conteúdo, tá? Semanalmente, com vários membros da comissão produzindo conteúdo, não só na parte de artigos, como também na parte de audiovisual. E hoje a gente recebe, então, sem mais delongas, a nossa convidada, a doutora Natália Lisboa, que irá falar sobre como começar a advocacia tributária. Você, jovem advogado que nos assiste, é importantíssimo para que você tenha essa noção, como começar a advocacia tributária e como fazer uma campanha, fazer uma divulgação, prospectar, no melhor sentido da palavra, clientes nesse nosso mundo virtual que cada vez mais se torna e se tornará uma realidade. Então, boa tarde a todos. A gente começa a partir de agora esse nosso bate-papo. Doutora Natália, seja muito bem-vinda. Você está com a palavra para se apresentar e introduzir o seu tema. Excelente, doutor Jefferson. Muitíssimo obrigada. Primeiro, sinto-me totalmente lisonjeada pelo convite, porque só nós sabemos a preocupação que nós temos e também carregamos e levamos de forma muitíssimo profissional aqui também para o nosso Instagram da Comissão de Direito Tributário da OAB Ceará. E isso é muito, muito importante e gratificante para todos nós, porque conteúdo em relação ao marketing digital, conteúdo é rei. E aqui, na nossa comissão, conteúdo é muito importante. Nós estamos fazendo isso de uma forma diária, fomentamos um estudo de forma diária, depois ingressaremos mais ainda sobre o nosso grupo de estudos, que tomará, assim, uma forma totalmente ativa, que hoje estávamos ali no mundo offline, no nosso mundo real, passamos aí por essa experiência, que com certeza ficará marcante para todos nós, e também com muito mais aprendizados e novos desafios. E hoje nós vamos conversar sobre um tema interessantíssimo, apaixonante para mim, apaixonante para nós,
Os olhinhos do Jefferson chega brilha quando se fala de tributário, e mais ainda hoje também sobre como usar a ferramenta da melhor maneira possível com o seu marketing digital, que nada mais é do que as nossas estratégias. Pessoal, fica com a gente que vai ter muito conteúdo legal. Pessoal de Juazeiro do Norte, ó, forte abraço, super beijo João em vocês. Filho, seja muito bem-vindo, doutor João Filho. Natália, só me permita fazer um parêntese. Hoje nós vamos ter, com certeza, muitos amigos aqui ingressando na live, e eu não posso deixar de registrar aqui a presença, acabou de falar aqui no Instagram, do meu amigo João Antônio, que foi digamos assim, não vou dizer um dos pioneiros, mas foi um dos que revolucionaram essa questão do ensino à distância com o chamado Eu Vou Passar, que foi um curso para concurso, né? Que eu tive a honra de ser professor, gravar vídeos em Fortaleza. Não tenho a menor sombra de dúvida em dizer que foi um dos maiores, se não está ali realmente entre os maiores cursos para concursos à distância. E o João Antônio já me ensinou muito, eu venho conversando muito com ele, ele que já está nesse mundo virtual há muito tempo, é um professor nessa área. Então, assim, muito lisonjeado com a sua presença, professor João Antônio, aqui na nossa live, seja muito bem-vinda. Mas vamos lá. Natália, me diga qual é o seu tema, para a gente poder já começar a objetivar a nossa conversa. A Natália, colegas, que vocês que ainda não a conhecem, corram para ver o Instagram da Natália. A Natália tem hoje, me corrija se eu estiver enganado, Natália, 22.400 seguidores, não é isso? Atingimos 22.600. 22.600 seguidores. Temos aí Brasil e mundo. Eu acompanho a Natália não só no Instagram, mas evidentemente no contato presencial na comissão, e posso garantir aos senhores que é um Instagram absolutamente de conteúdo tributário. Não tem nada no melhor sentido da palavra além disso. Então vejam a grandiosidade desse objetivo conquistado pela Natália, pela doutora Natália, em ter hoje quase 23 mil seguidores em um Instagram absolutamente de conteúdo tributário. Então, Natália, o nosso tema, né? Como começar na advocacia tributária, você que é uma representante dentro da comissão e, logicamente, na sua vida profissional da jovem advocacia, e como prospectar clientes de maneira objetiva. Eu separei aqui já alguns temas, algumas curiosidades minhas que eu quero lhe perguntar no decorrer da nossa conversa. Vou também observar aqui a presença dos nossos colegas, tanto da comissão quanto do Instagram. À medida do possível, eu vou aqui anotando as perguntas, mas vou lhe passar a palavra para você começar o seu tema. E a gente vai conversando, tá bom? Perfeito, pessoal. Olha só. Primeiramente, fica com a gente, convida aí os nossos amigos, seus amigos, que a pessoa que não pode perder, convida aquela pessoa que não pode perder essa live por nada. Hoje, terça-feira, às 16 horas, já passamos aí por essa introdução extremamente rica. E olha só, como começar na advocacia tributária. Eu tenho aqui 5 passos, fica observando o quarto, ele vai ser muito importante. E vamos lá. Primeiro de tudo, Dr. Jefferson, se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar aqui que a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Primeiro de tudo, perfeito. Como escolher uma área de atuação? Pessoal, no ramo da advocacia tributária em si, nós temos ali 3 âmbitos extremamente importantes, que quando eles divididos, você consegue exatamente se encontrar em qual objeto desse tema você mais tem gosto e mais tem paixão por desenvolver. Porque quando nós falamos hoje sobre somos tributaristas, tributário é muito grande. E isso vai te ajudar exatamente lá na frente a prospectar clientes. Quando a gente fala em tickets, por exemplo, já adiantando, quando a gente fala tickets, os nossos honorários, nós temos diversos tickets, seja pequeno, seja médio e seja os high tickets, os grandes tickets, a depender da profissão, a depender também do nicho de mercado. Quando a gente fala em nicho de mercado, a gente fala exatamente para quem você está advogando, perfeito? Então, pessoal, 3 áreas, 3 grandes áreas. Eu tenho o consultivo tributário, eu tenho o administrativo tributário e o processo judicial. Natália, eu posso atuar nos 3? Pode, independente de... Só que, olha só, é muito interessante quando a gente fala em termos digitais que você consiga se posicionar de uma forma extremamente objetiva, extremamente clara para o seu cliente, ele conseguir estar encaixado dentro desse viés. O empresário ou o empreendedor, hoje, muitíssimo em alta. Pessoal, o e-commerce, isso já é também uma dica sobre áreas que não estão
que estão ainda muito iniciantes. Tributação na tecnologia. Hoje, se a gente fala sobre também a análise econômica do direito, que eu observo muito, trago a escola ali de Chicago para a gente fazer essa analogia, escola extremamente rica de conteúdo, e a gente traz também em termos do Brasil. Como é que está sendo a tributação da tecnologia? Por exemplo, a Uber, o iFood, como é que está sendo essa tributação? E de tantos outros softwares que estão ingressando no mercado. Pessoal também que gosta muito de startups. Ou seja, aqui eu contei para vocês alguns nichos para serem levados em consideração. Então, o consultivo, pessoal, o consultivo é primordial. Eu que hoje também lido com muito planejamento tributário, é essencial que você conheça, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Empreendedores que estão começando, então isso é essencial de verdade. Depois a gente vai falar sobre o processo administrativo fiscal, nós vamos ver isso no PAF, o quanto é importante. Se chega ali uma consideração, um auto de infração, o que nós vamos fazer? Qual será o meio utilizado de tantas ferramentas que nós temos ali também dentro do direito tributário? E falamos também nas famosíssimas execuções fiscais, em processo judicial. Hoje a gente tem esse caráter eletrônico, então nos dá dinamicidade, até mesmo em atuar em outros locais. Que hoje a gente quebra um grande paradigma, que é, não, eu vou só lidar aqui com o meu local. Ou então, nossa, Natália, Dr. Jefferson, eu sou aqui do interior de Fortaleza, eu sou aqui do interior de Goiás, do interior de Brasília, das cidades satélites, enfim. Você quebra essa grande barreira e consegue dar o quê? Consultorias nas áreas tributárias, nas áreas fiscais, de acordo com o seu cliente, igual a gente está fazendo aqui uma live. Eu e o Dr. Jefferson temos essa super vantagem de estarmos no mesmo local aqui em Fortaleza, mas em locais diferentes. Excelente? Então, assim, consigam visualizar onde exatamente está ali o seu cliente e pense nessas áreas, seja administrativo, seja totalmente prévio, pensando ali, por exemplo, planejamento tributário, antes mesmo de acontecimento de um fato gerador, de uma hipótese de incidência. Isso é essencial para depois você escolher para quem você vai falar. Natália, então, passado esses três lados, vamos lá. Só para eu poder concatenar as ideias para os colegas que estão nos assistindo. E aí, eu me vejo em você falando quando eu comecei, né? Fazer aqui registro do nosso professor Fernando Falcão, membro da comissão, também nos prestigiando, e que esteve com a gente há uma semana atrás, meu amigo Fred Albuquerque, doutor Fred Albuquerque, grande advogado tributarista, e quem pôde assistir a live, a conversa com o professor Dr. Fred, vai exatamente poder perceber os dois pontos. O Fred, né, não vou falar o tempo que ele tem de experiência, já prometi para ele que eu não ia falar mais tempo de atividade. O tempo de experiência do meu amigo Fred exatamente vai fazer o contraponto com a sua jovialidade, né? Então, eu me vejo exatamente quando eu comecei. Quando eu comecei a advogar na área tributária, eu examinei essas três situações: consultivo, administrativo e judicial. Em qual das três atuar, né? Em qual das três focar para a produção do meu conhecimento e, produzindo o meu conhecimento, fazer o meu nome, fazer a minha advocacia chegar até o cliente, né? Então, essa tríade, né, ela é perfeita exatamente por essa divisão. Você analisar o consultivo, analisar o judicial ou a área administrativa, tá? Travou um pouquinho o vídeo da Natália, deixa eu ver se ela retorna para a gente poder continuar o nosso bate-papo. Coisas, né, de Instagram mesmo. Vamos ver se a Natália retorna. A Natália saiu, mas já vai retornar, tá? Deu um pouquinho de problema. Mas os colegas que nos assistem, eu aqui continuo enquanto a Natália retorna, foi exatamente essa mesma questão. Quando eu comecei a advogar, eu analisei essas três áreas: o consultivo, a advocacia judicial e a advocacia tributária, e a advocacia administrativa, na esfera tributária, para poder decidir em qual das três começar a minha produção de conhecimento, começar a advogar, a fomentar a minha carteira de clientes
para poder a advocacia na área tributária ela ter esse início, né? Então, a doutora Natália, que já vai retornar, você que nos assiste nesse momento, estamos aqui falando sobre como começar a advocacia tributária. Doutora Natália Lisboa, que é membro da comissão, representante da Jovem Advocacia e que tem uma atuação muito grande no mundo virtual. Deu problema no Instagram dela, mas acredito que logo em seguida ela retorne para que a gente possa continuar. Doutora Natália estava falando dessas 3 áreas da atuação da advocacia tributária. Como começar? Primeiro, na advocacia consultiva, logo em seguida, a advocacia judicial ou na área administrativa. A advocacia consultiva, colegas, hoje é uma das advocacias mais exigidas aqui no escritório. Você, jovem advogado que nos assiste, com essa questão da repactuação econômica, da reinserção econômica das empresas, conhecer a atividade econômica do seu cliente é uma das áreas mais importantes. E exatamente esse momento prévio a uma execução fiscal, esse momento prévio ao ingresso com uma ação judicial, seja a sua defesa na esfera judicial, seja a defesa na esfera administrativa, esse momento prévio de planejamento tributário, de análise econômica da empresa, ele é muito importante. Vamos aqui, a doutora Natália conseguiu retornar, vamos então adicioná-la aqui. Enquanto isso, vou fazendo aqui os lembretes, aqueles que estão ingressando. Meu amigo, hoje, posso dizer meu amigo Tiago Portela, vejo aqui a presença do Tiago. Doutora Natália, tudo ok? Voltamos. Foi algum delay aqui da internet, mas perfeito, tudo certo. Se tiver com problema... E que você estava falando aí da repartição... Isso, eu já aprendi uma coisa, conhecer tá? o modelo de negócio. Se tiver com Wi-Fi, às vezes é problema no Wi-Fi, tá? Se tiver com Wi-Fi, der algum problema... eu já tirei, já estou aqui na 4G. Pronto, tá? Então, eu estava apenas... Tudo resolvido. Peço apenas que os colegas que nos assistem me digam se está tudo ok no áudio, no vídeo agora, se está tudo tranquilo para a gente poder continuar, tá? O nosso bate-papo. E eu estava apenas fazendo esse link com a minha própria advocacia quando eu comecei, né? Fazendo essa análise que fiz quando comecei, né? Meu amigo Ayrton Parente também, que foi meu contemporâneo de faculdade, hoje Excelente. membro da comissão, atua em Itapipoca. Então, quando eu comecei a minha advocacia, não existia outra área, só existia tributário para mim. Então, eu fiz essa análise em qual dessas 3 grandes áreas começar a atuar. Consultivo, judicial ou administrativo. Estava fazendo apenas esse link até o seu retorno, tá? Pode continuar, doutora Natália. Excelente. Você está com a palavra. E, pessoal, passado isso, o quanto é importante quando nós conseguimos vislumbrar isso, principalmente independente do que acontece no backstage, independente do que acontece dentro do escritório, ainda que seja um escritório 100% digital, que hoje é o que eu lido, eu consigo lidar isso, então eu vou trazer toda essa perspectiva, um pouco diferente também do Dr. Jefferson, então a gente consegue unir esses 2 mundos. Tá? Eu sou apaixonada na parte consultiva, então eu já tenho ali outras vertentes e também outras preocupações que eu trago muito para quando é necessário administrativo ou judicial a gente conseguir. Por que essa parte é tão importante? Porque o segundo passo, que é quando você vai se especializar, o que acontece? Natália, tributária é muito grande, Dr. Jefferson, você concorda? ICMS, ICMS-ST, tributos federais, tributos municipais, estaduais, é muita coisa. E então, como você vai se especializar... Permanente atualização. Diária. Hoje, eu já ouvi que, se a gente pegar ali o Cristo Redentor, é exatamente a quantidade de papéis ali, de leis, que nós temos em tributário no Brasil. Só de tributação nós temos ali mais de 60. Então, assim, consiga se especializar. Hoje temos as perspectivas das novas tributações, pessoal. Observe isso. Peguem, por exemplo, como conversamos, que mais à frente será essencial essa análise econômica do direito,
essa repartição de receitas, essa altíssima carga tributária que nós temos, por isso o quanto é importante essa especialização. Hoje a gente também traz esse compliance tributário, juntamente com o compliance trabalhista, porque pessoal também que lida muito com licitação, que é quando depois você tem ali essa anticorrupção dentro da área empresarial, e também passamos por diversas experiências. O Dr. Jefferson também lida com essa parte, então isso também traz para nós a realidade. Tá? Então, assim, escolha uma dessas 3 áreas, principalmente para você se posicionar em âmbito digital. Depois você vai começar a se especializar. E não digo somente com muitas especializações teóricas. Tenta fazer o quê? Teoria e prática. Para você conseguir fomentar hoje esse seu network digital e também network pessoal. Hoje nós conhecemos diversos aqui membros importantíssimos e figuras que trouxeram aqui para o estado do Ceará um grande, muito estudo. Temos nosso professor Ribeirinho, temos aqui o professor Falcão, Fred também, que trouxe muito conhecimento ali do nosso órgão de consultivo tributário. Temos aqui diversas figuras que, quanto nós conseguimos somar e conectar também com essas carreiras, seja a longo prazo, seja a médio e a curto prazo, que nós também somos aqui jovens advogados. Tá? Eu estou aqui no 4º ano, mas já tenho aí uma experiência bem legal e eu posso conseguir trazer exatamente isso para vocês. Dentro da sua especialização, você vai lidar muito com o caráter da sua eloquência e também do que você transmite com a sua comunicação. Porque quando eu falo em comunicação, eu tenho diversas formas, diversos formatos de conseguir comunicar com o meu cliente. Depois disso, eu vou trabalhar com vocês também esse domínio da língua portuguesa. Ou também para quem lida com caráter internacional, seja o domínio de uma segunda, terceira, quarta língua. Então, o quanto é importante que a gente consiga trabalhar muito bem isso. E depois, Jefferson, conta para mim, esse você vai contar porque foi essencial para gente. Qual será mais ou menos o 5º passo, que é quando nós tributaristas precisamos essencialmente de conhecer sobre negócios, se a gente vai lidar no ramo empresarial, no mundo corporativo. Aqui eu falo de modelos de negócios mesmo. As dores do e-commerce é diferente do marketplace, é diferente de pessoas que lidam somente com softwares, é diferente do físico. Então, assim, prestação de serviço, muita prestação de serviço. E Natália, quais são aqueles outros dois? Beijinha. Agora, recente, né, que foi exatamente em um cliente nosso do escritório, né, que agora com esse retorno da atividade econômica, o cliente ele trabalha com o ramo de barbearias, tá? Então, conhecer a atividade do cliente, né, essa questão ela é fundamental para a advocacia tributária. Conhecer a atividade econômica do cliente, conhecer o cliente, visitar a empresa do cliente, visitar a atividade do cliente. Veja você o que foi que aconteceu. Segunda-feira, né, as barbearias, salões de beleza voltaram, tá? E, logicamente, que eu sou advogado de uma rede de barbearia aqui de Fortaleza e frequento, evidentemente, essa rede para cortar meu cabelo, né? Vou lá... que eu gosto de frequentar, né? Porque, enfim, e vou lá e conheço o ambiente. Segunda-feira, eles, juntamente com a empresa de marketing, né, que cuida do Instagram da empresa, eles divulgaram, o meu cliente, eles divulgaram uma foto. Estamos reabrindo e tal, com todos os cuidados, aquela questão toda, sendo que na foto, tá? Quando você olha a foto pelo Instagram, dá uma impressão de que ali nós temos aqui umas 10 pessoas, uma ao lado da outra. Só que eu conheço o espaço físico, eu frequento, eu conheço a atividade do meu cliente, né? E aí o que foi que aconteceu? Na mesma hora, eu entrei no grupo do WhatsApp, dei um print da foto e mandei, olha, refaçam essa foto, porque essa foto ela está dando a impressão de que as cadeiras estão uma ao lado da outra, está havendo uma aglomeração. Esse é um exemplo de você conhecer a atividade do seu cliente.
E aí, na mesma hora, eles agradeceram, doutor Jeff, obrigado, realmente, a foto não está muito legal, foi tirada de um ângulo que não ficou bacana. E aí você já ganha a confiança do cliente. Por quê? Porque o cliente ele está vendo que você não apenas está prestando serviço, mas você está acompanhando a atividade dele. Você se importa com a atividade dele. Então, na mesma hora eu mandei no grupo de sócios, refaçam essa foto no Instagram porque não ficou legal. Eu sei que as cadeiras não são próximas uma da outra, porque eu frequento o local, mas a impressão da foto não está passando a realidade. Na mesma hora eles tiraram, refizeram, né, publicaram novamente. Então, essa questão de conhecer a atividade do cliente, você passar para o cliente que você pertence ao negócio dele, isso é vital para a advocacia tributária. Muito. E quando eu trago isso hoje para estratégias, você me falou algo, o que você entregou a mais do que foi contratado, certo? Você foi contratado para prestar serviços advocatícios, para contratos, enfim, área fiscal, e tudo mais do que um ramo empresarial, termos de empresa, necessita. E isso que você conseguiu ali prever de forma consultiva, até mesmo alguma... Como que eu vou falar? Se eu não posso aglomeração, então você conseguiu ali, claro, de cara... Eu até embasei no decreto, que eles poderiam sofrer uma sanção, poderiam sofrer uma fiscalização. Isso. Alguém poderia dar um print, como eu dei um print, como eu fiz um print da tela, alguém poderia fazer um print e enviar para os órgãos competentes, entendeu? E eles terem esse problema. Então, eu já evitei uma eventual fiscalização, uma eventual multa, uma eventual sanção. Isso foi essencial, porque você fez o famoso over-deliver, você entregou a mais, que é um dos critérios que a gente mais utiliza em caráter de estratégia. Então, pessoal, não só depois de você ter escolhido, de você ter se especializado, de você ter conseguido ter esse feeling de modelo de negócio, depois a gente vem para a parte de, não só da especialização, também quando você consegue, além de conhecer o seu cliente, você sabe exatamente como funciona o caráter, quando a gente pega esse caráter legislativo e leva para essas regras que nós temos também de convivência em âmbito digital. Então, olha o quanto é importante, olha o quanto você previu ali uma multa que poderia ser de um caráter extremamente fiscalizador, no sentido de até mesmo, não que gere um confisco e tudo mais, mas você conseguiu prever. Então, isso é essencial, que quando a gente trabalha lá na frente, como você vai se posicionar em termos digitais para você conseguir prospectar esses clientes, isso é essencial. E para a gente só finalizar esses 5 passos, pessoal, o que nós devemos saber, conhecer mais ainda sobre o diferencial de mercado, e que eu também tenho muita essa preocupação e aprendi hoje convivendo mais ainda com o Dr. Jefferson, em suas lives e tudo mais. Depois acompanha todo o nosso trabalho aqui na CDTrib. O quanto foi importante. Hoje que a gente saiba não só fomentar o direito tributário, como também contabilidade. Isso é um diferencial. Quando a gente fala também de contabilidade para advogados, pessoal. Hoje a gente trata muito com os contadores. Então é como assim, fala mesmo, consiga dialogar e ter uma comunicação extremamente clara, transparente, direta com o seu contador para não dar choque de números, para também não dar choque de áreas de trabalho, tá? Porque o tributário, eles se somam muito em caráter de contabilidade. E não só isso, sobre a análise econômica do direito. O quanto isso é importante quando a gente consegue observar essa análise de uma forma 360. Hoje, em relação a números de pessoas que estão no digital, foi, assim, surreal. E a tendência over-delivery, sempre... Exatamente. Nosso professor Fernando Falcão, professor Fernando Falcão, para quem nos assiste, não tenham sombra de dúvida em dizer que hoje é um dos maiores conhecedores de CMS do estado do Ceará, tá? E aí já falando over delivery, professor Falcão, a gente aprende todo dia. Todos os dias, e como é bom também aprender e ter esse compartilhamento de ideias e compartilhamento de conhecimento, pessoal, quem mais se enriquece enquanto pessoa e mais ainda enquanto profissional. Então, depois de finalizar toda essa parte de indicação de livros, nossa, a gente pode indicar vários. Lembra que, voltando lá do primeiro ponto, se a gente fala de direito tributário, a gente indica vários. Agora, se a gente adentra ao caráter de, por exemplo, processo administrativo, a gente pode
citar vários outros livros, assim como Planejamento, assim como ICMS e tantos outros tributação. E hoje, que a gente trabalha muito, por exemplo, em caráter de artigos, de pesquisas, essas tributações novas e ainda inexistentes em determinados ramos, em determinados nichos. Por isso que a gente usa muito sobre a analogia, esse caráter do estudo do direito. E também em direito comparado. Então, se ficar alguma dúvida, fiquem à vontade, tanto no perfil do Dr. Jefferson quanto no meu, a gente indica. Bem? Oi, oi. Tá me ouvindo? Perfeito, voltamos. Travou um pouco, entrou aqui. Perfeito. Continue, Natália. Perfeito. Então, depois que a gente passa sempre por esses 5 passos, uma das perguntas que eu mais recebo do Dr. Jefferson aqui no perfil mesmo, é com relação a como conseguir ingressar hoje no mercado tributário. Muitos veem como mercado fechado, e eu ainda digo que a depender exatamente da sua estratégia. Ou até mesmo, pessoal, todos nós temos conhecidos, temos amigos, colegas, familiares que estão começando um negócio, que precisam também de lidar, por exemplo, com o IPTU, que precisam lidar com o IPVA. Então, já é um começo para você tomar notoriedade dessas relações, até mesmo de escassez, dessa relação de tantas necessidades que nós temos hoje em convivência, quando a gente fala de tributação. Tem pessoas que essa dor ela é tão grande que a primeira cara que faz é: meu Deus, eu tenho que pagar esse tributo? Ou então o pessoal também que trabalha muito com recuperação judicial, tá? Recuperação de créditos em caráter tributários, seja em qualquer regime de apuração. Tá? Então, assim, até mesmo regime de apuração, você pode se especializar e se tornar o quê? Um expert. Porque depois, quando a gente traz agora, adentrando mais sobre o marketing pessoal, eu quero que vocês tenham atenção, que o marketing digital é exatamente a estratégia que você vai utilizar. Eu quero que vocês fique muito claro na mente de vocês que o marketing é estratégia. Quando eu falo de propagação de conteúdo, também faz parte dentro dessa estratégia de marketing, que é diferente da publicidade, que é totalmente diferente também da propaganda. Hoje, respeitando o nosso código de ética, ainda que não esteja totalmente atualizado com a realidade que nós vivenciamos, nós temos mais vedações do que aberturas para o que fazer. Só que nós temos um artigo, estaria entre 38 e 46, salvo engano, que nós temos a parte de comunicar, de ensinar. Só que, veja bem, a gente entra nesse caráter dentro do marketing e tudo, quando a gente fala sobre comunicação, a gente tem que acertar exatamente a comunicação com o cliente. Se o nosso cliente for outro advogado, a gente faz juridiquês, famoso juridiquês. Se ele não for nosso, como é a maioria, acredito eu, o advogado, ele é um leigo em caráter de direito, nós vamos usar o quê? Copyright. O que significa copyright? São textos escritos com uma forma de persuasão. Você vai persuadir o seu cliente a comprar ali o seu serviço, seja o seu serviço ou até mesmo o seu produto, quando você faz uma estratégia dentro de negócios, que a gente fala de vendas. Pessoal, nós advogados, ainda que autônomos, nós somos um negócio. Então, perfeito, se a gente vai lidar com o negócio do cliente, nós precisamos lidar com o nosso negócio enquanto pessoa física ou então enquanto pessoa jurídica. Nós que somos apaixonados por tributário, a gente já fala assim, olha, tomem cuidado com esse caráter até mesmo empresarial. Hoje temos essa opção, graças a Deus, com a parte unipessoal, que você já consegue sair de 27,5% e começar ali a adentrar nos 4,5%. Isso é uma carga tributária alta, nós sabemos, então já é assim 1,5%. E olha que eu ainda nem falei sobre a tributação para advogados. Isso pode ficar depois para uma próxima live. E essa questão, Natália, de você não figurar como pessoa física, né, e trabalhar, prestar serviço como pessoa jurídica, eu vou dar 2 aspectos, um teórico e um prático. O aspecto teórico, de cara, é que você vai sair de 27,5% para 4%, né? Então, assim, isso já lhe dá um suporte, um fôlego financeiro gigantesco, tá? O segundo é um aspecto prático. Para você e meu colega advogado que nos assiste, né, e que está aí
procurando saber como advogar, como começar a advocacia tributária, se você se propõe a advogar na área tributária, você vai ter como público-alvo corporações. Você vai ter como público-alvo empresas. E essas empresas, na sua grande maioria, elas querem nota fiscal de prestação de serviço. Então não adianta você ir lá fazer um contrato de gaveta, né, mandar para ele o seu cliente assinar, porque ele vai querer que você preste um serviço e que você emita nota fiscal. Então, ao emitir a nota fiscal, você precisa ter uma tributação diferenciada. Então, o aspecto prático é que se você não tiver uma nota fiscal, se você não emitir uma nota fiscal, muito provavelmente o teu cliente ele vai te barrar logo na contratação, porque ele não vai te enxergar como uma empresa. Ele não vai enxergar a tua advocacia como algo profissional. Ele vai enxergar a tua advocacia como algo inicial, porque ele pensa logo, enquanto empresário. Ele diz, como é que um prestador de serviço não tem sequer um CNPJ? Não tem sequer como emitir uma nota fiscal. Então, esse aspecto prático, ele vai ser um diferencial no momento que você começa a advogar e começa ali a fomentar e fechar os seus primeiros contratos, tá? Pode continuar, Natália. Então, eu estou anotando aqui, tá? As 5 dicas. Perfeito. Escolher a área de atuação, consultivo, processo judicial, processo administrativo, se atualizar com doutrina, jurisprudência e legislação, se especializar, evidentemente, né? A nível de especialização, mestrado ou doutorado, se aprofundar em temas específicos, saber qual a sua área, se vai ser área federal, se vai ser área estadual, se vai ser área municipal, e ter conhecimento sobre os negócios do seu cliente. Contabilidade, economia, análise econômica do direito, para ficarmos aqui, e a área tecnológica, né? Atual, a área tecnológica, importantíssima, tá? Natália, mas eu queria também aproveitar, já passada essa primeira fase da sua apresentação, desse nosso bate-papo, eu não poderia deixar de perguntar sobre o seu Instagram, sobre essa ferramenta importantíssima hoje, né? É uma realidade. Você, colega advogado, que ainda não se utiliza do Instagram para fomentar a sua advocacia, tá? Faça o quanto antes. Porque o Instagram não é mais apenas para estar com diversão. Não é mais uma ferramenta só de diversão, para estar vendo TikTok, para estar fazendo TikTok. Não é mais só para isso, tá? Também pode ser para isso. Não sou daqueles que criticam a rede social, tá? Muito pelo contrário, a rede social bem utilizada, ela vai dar um upgrade na tua advocacia. Mas eu queria saber, Natália, é uma curiosidade minha e com certeza dos colegas que nos assistem, né? Como você começou com essa questão do seu Instagram, que hoje o Instagram da Natália, um Instagram de conteúdo jurídico, é importante que se diga isso, tá? Instagram de conteúdo jurídico, com quase 23 mil seguidores. Como foi que você começou e como você consegue manter toda esse público fiel, né, hoje lhe acompanhando nas redes sociais, por gentileza? Dê aí como essa dica pra gente. Pessoal, o Instagram nós começamos em 2015 e fizemos várias transições. Antes, primeiro que eu passei um período estudando para concurso, né, já entrego aqui, passei um período estudando para concurso. Então eu tinha ali esse começo de vida. Começamos com um seguidor. Então começamos com um fã. Hoje eu tenho aí mais de 20 mil fãs do Brasil inteiro e também o pessoal de fora, porque eu também lido em uma parte específica e um nicho dentro da advocacia tributária com pessoas que estão, brasileiros que estão saindo ou estrangeiros que estão ingressando no Brasil. Perfeito? Sobre a declaração de saída fiscal, que muitos brasileiros não conhecem e não é tão simples quando a gente também vai lidar com a Receita Federal. Então, assim, mais uma atenção exatamente as famosíssimas estratégias do Oceano Azul e Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho, que já está aí exacerbado de pessoas que concorrência, até mesmo como uma diferenciação de mercado, já não seria um ingresso muito bom. E hoje nós temos vários oceanos azuis. Então hoje eu tenho trabalhado em diversas redes sociais. Dentre elas eu estou dentro do Instagram, estou no Facebook, estou no Twitter, estou no LinkedIn. Cada uma eu tenho uma estratégia por trás. Eu consigo clientes em todas? Consigo, porque a minha comunicação
em cada uma ela é única. Hoje eu entendo bem como é que funciona o Instagram, entendo bem como é que funcionam outras redes sociais e cada uma responde de forma diferente. E colocando hoje, estamos passando por um novo formato. A minha marca, a nossa marca, pessoal, ela deve ser sim desejada pelo nosso cliente. Assim como nós desejamos um iPhone, assim como nós desejamos determinado carro, uma determinada marca de um carro, porque é um carro com muito conforto, assim deve ser nós com o nosso serviço de advocacia, ou também seja apenas em caráter de consultoria. Então, como é que funciona esse mundo quando você vai entrar? Primeiro, depois de escolhidas toda essa parte, eu vou para a pesquisa. Pesquisa exatamente do meu cliente. Em qual rede social é o meu cliente? Eu tenho clientes que eu consegui no Twitter e que eles não estão, por conta do tempo mesmo, no Instagram. Eles entram mesmo para diversão. Então, é uma pesquisa que nós demoramos até mesmo meses. Só que vale muito a pena porque depois a gente consegue resultados em médio a curto prazo. Então, pessoal, tenham atenção a isso. A gente fala muito em relação ao Instagram, mas cada rede, ela consegue nos fornecer ali caráteres diferentes. Isso porque hoje, pasmem, se a gente olha sobre... Pessoal, que façam pesquisa, se a gente pesquisa exatamente o que o nosso público está querendo. Se hoje eu coloco advogado tributarista, se eu coloco advogado de direito tributário, hoje no Google, ele me responde. E ele diz que hoje o advogado online, ou seja, se eu estou em alguma rede social, ou até mesmo no próprio Google com o meu site, ou no Google Meu Negócio, ou ainda em blogs, são uma pesquisa por mês de 100 a 100 mil pesquisas. Então, assim, eu tenho ali 100 mil novas oportunidades sendo renovadas mensalmente. Ainda que a gente fale da quantidade de advogados, ainda que a gente fale do seu diferencial, é muito cliente que nem eu e o Dr. Jefferson conseguimos sozinhos. Então, pessoal, consigam pesquisar exatamente onde está o seu cliente e como que você vai se comunicar com ele. Ultimamente, vou fazer só um adendo. Fale. Depois eu falo. Fale logo o adendo, depois eu faço o meu parênteses também, em cima dessa questão que você acabou de dizer, da diferenciação do cliente por indicação com o cliente que vem através da rede social. E eu vou dar um exemplo prático, vou dar aqui um pouco da minha vivência prática. Mas diga lá. Perfeito. Hoje, a comunicação que a gente está fazendo nas redes sociais, eu tenho também um caráter sobre acessibilidade. De conseguir também falar com pessoas que sejam surdas ou pessoas com algum problema também em audição. Enfim, o que acontece? Ultimamente eu falei com uma pessoa fantástica, que ele lida com o mundo dos jogos eletrônicos, certo? Perfeito. O famoso e-sports. O mundo dos jogos eletrônicos. Dentro do direito altamente rentável, tá? Rentável. É uma fortuna o mundo dos jogos eletrônicos. Movimenta milhões de dólares. Então, bilhões. Bilhões de dólares. Então, é uma realidade. Bilhões. Realidade, e agora com essa nova era que nós estamos vivendo, com esse novo mercado, é um oceano extremamente azul e falta mesmo pessoas totalmente qualificadas que consigam responder as dúvidas. Pessoal, olha só, são muitas dúvidas. Então, eu tive contato recentemente com um líder de um determinado grupo de surdos. Ou seja, se eu já era preocupada com a minha comunicação, agora ela foi assim 3 vezes mais. Porque quando a gente fala em áudio, a gente tem esse caráter de interpretação. Então, como que eu vou explicar para uma pessoa que não consegue ouvir minha voz, que não consegue ouvir o meu tom e a minha voz? E assim, ficamos horas em uma reunião, aqui mesmo pelo WhatsApp, e funcionou, pessoal, muito bem. Então, assim, foram muitas dúvidas mesmo. Então, eu trago também esse caráter e esse feeling de saber exatamente como é o seu cliente e de como você vai conseguir conversar com ele. Infelizmente, eu não falo a língua de sinais, mas está aí uma futura qualificação, né, que a gente vai colocar. Exatamente. Então, assim, e realmente, eu fiquei muito curiosa e tive uma resposta muito positiva de como é importante também essa acessibilidade. E eles já estão em um grupo de quase 200 pessoas surdas, que jogam Fortnite, que jogam LoL, enfim.
Como é interessante. O parênteses que eu ia falar, Natália, era a respeito dessa questão de como utilizar a sua rede social, né? Exatamente você ter uma rede social pessoal e uma rede social profissional, tá? Quem me acompanha, eu tenho duas redes sociais. A primeira, que foi a mais antiga, que é essa que nós estamos, que é uma rede social que eu digo pessoal barra profissional, né? Porque aqui eu também alimento aspectos profissionais, tá? E a segunda, que é a rede social do escritório, Jefferson Viana Advocacia. Mas fica a dica para o colega que ainda não tem essas duas redes sociais, tá? Criando ou criada a rede social, você sim passa a ter a obrigação de responder as perguntas. Esse é um detalhe importantíssimo, tá? Criar rede social profissional é uma opção. Você pode ou não criar, tá? Criada a rede social profissional, sim, você passa a ter a obrigação de responder. Por quê? Porque o teu cliente em potencial que vai até a tua rede social e faz uma pergunta, faz uma sugestão ou até mesmo uma crítica de uma postagem, eventualmente, ele de todas as redes sociais que ele teria acesso, ele procurou a tua rede social. Então, muitas vezes eu ficava, né, quando chegava do expediente físico, o tradicional, 7, 8 horas da noite, e eu ia ingressar no Instagram do escritório, o Instagram profissional, ou até mesmo a empresa que administra juntamente comigo o Instagram do escritório, fica me passando as perguntas, e eu ia responder 9, 10, 11 horas da noite. Por quê? Porque se você cria rede social, você tem que cuidar desta rede social, tá? Porque senão você ali tem um cliente em potencial que vai deixar de procurá-lo. Então isso é um fato. Isso é verdade. Eu recebo muitas perguntas e invisto uma média entre 2 a 4 horas por dia gerando valor. Porque aí depois disso, claro, se o cliente ele começa a fazer, possível cliente, ele começa a fazer, adentrar com muitas perguntas específicas e que eu preciso analisar, seja provas, analisar o case, aí a gente consegue puxar para uma consultoria e depois para todo o deslinde do caso. Sim. Então, pessoal, o primeiro momento ele vai perguntar mesmo. E ele pode perguntar, seja para você porque ele gostou do seu perfil, ele gostou da sua oralidade, a comunicação em vídeos, ou seja, consiga. Uma pergunta que eu mais tenho também é sobre como quebrar essa timidez para vídeos. Pessoal, faça o primeiro. Faça o primeiro que eu te garanto que o segundo, o terceiro, todos depois, hoje eu já estou em mais de centenas, então, e o primeiro ele foi assim, bem ruim, mas ele foi assim o primeiro. E foi exatamente marcante, que é quando a gente consegue lidar com nossa autoconfiança para aparecer aqui em uma tela. E é totalmente diferente de quando a gente fala com várias pessoas. Muito importante. Perfeito, perfeito. Dentro dessa questão do Instagram, dentro dessa questão da produção de conteúdo na internet, né, de alimentar esse público-alvo que você tem hoje com quase 23 mil seguidores, eu te pergunto, no início, né, quando você começou, você mesmo fazia os seus vídeos ou você já passava já teve uma estrutura, né? Hoje em dia, por exemplo, um colega profissional que nos assiste nesse momento e que a partir desse insight, né, ele diz, rapaz, pronto, vou criar meu Instagram profissional, vou começar a alimentar esse Instagram. Como começar? Você teve essa estrutura necessária? Teve uma empresa? Você mesmo que produzia os seus vídeos ou você tinha um feedback lhe dando suporte? No início de tudo, nós vamos na raça mesmo e hoje com todas as informações que a gente tem na internet. Então, se hoje a prioridade é conseguir lidar com esse meio digital, eu que fazia os vídeos, eu que fazia os roteiros, eu fazia script de vídeos, ainda faço essa parte de conteúdo porque é muito importante. E depois de um tempo, eu só não editava os vídeos porque isso tomava mais tempo e eu também não gostava muito. Então, acabava indo totalmente cru, totalmente real com o que a gente acreditava. E hoje a gente tem uma equipe de marketing, essa equipe por trás que ajuda nessa edição, que ajuda em formatos, que ajuda tudo mais. Então, assim, pessoal, começa com o que você tem hoje. Hoje nós temos diversos
smartphones muito bons, com qualidade de fotos. Não precisa começar com uma câmera profissional. Ela tem ali um valor aquisitivo um pouco alto para um primeiro momento, você não tem estúdio. Então, isso seria um motivo para você sempre procrastinar. Então, começa com o que você tem hoje. Nath, eu não tenho tripé. Coloca uma pilha de livros, faz uma gambiarra exatamente do que você consegue fazer hoje. E microfone. Tenham atenção ao vídeo, ao microfone. E hoje eu estou usando aqui também o microfone do próprio celular, como o Dr. Jefferson. Não precisa exatamente de um microfone, seja caríssimo, com lapela e tudo mais. Você faz isso em um segundo momento. Só que assim, começa. E dentro do direito tributário, né? Dentro dessa advocacia tributária, dentro dessa expertise tributária, hoje, evidentemente, que você já tem o seu público definido, já conseguiu identificar o seu público, né? Mas qual foi esse momento em que você conseguiu focar no público tributário? Esse público aqui, quando eu falo dessa matéria, isso me dá um retorno, né? Quando eu falo sobre ICMS, para fazer aqui menção ao nosso professor Fernando Falcão, quando eu falo de ICMS, isso me dá um retorno. Quando eu falei sei lá, de ITBI, isso aqui já não deu tanto retorno. Como foi que você conseguiu identificar dentro do seu público aquilo que lhe dava mais retorno dentro da advocacia tributária, dentro das suas conversas tributárias? Veja aqui o Dr. Fred Albuquerque falando, a doutora Natália me deu super dicas essa semana, né? Então, é exatamente isso. Nós estamos vivendo a realidade que ela não tem retorno. O mundo virtual, ele está cada vez mais real. Isso é fato, tá? Eu costumo até conversando com o Dr. Hamilton Sobreiro, nosso primeiro vice-presidente, e a gente, né, falando sobre a questão das lives e tal, e eu disse, Hamilton, eu montei um estúdio quase em casa, né? Montei um estúdio com você. A própria Natália foi que me deu dica do tripé, qual tripé comprar, o que montar, onde fazer, porque é uma realidade. Então, fechado esse parênteses, Natália, voltando, como identificar o público para o qual você vai falar dentro da área tributária, né? Primeiro de tudo, pessoal, usem a ferramenta Google Trends. Quando eu uso a ferramenta do próprio Google mesmo, ele me diz em números exatamente o que está sendo mais pesquisado. Por exemplo, quando eu falei de tributação no e-commerce, ele depois vai me dizer que pessoas escreveram lá. Qual tributo a minha empresa de tecnologia da informação vai pagar? E depois Perfeito. O quanto. Então, a sua produção de conteúdo, pessoal, não tenham dúvidas nenhuma. Começa a ser mais direcionado. Vocês não estão fugindo, né, da ética, totalmente direcionada. Então, eu consigo subir aqui. Pessoal, eu tenho aqui 2 dicas para você pagar menos tributo. Por exemplo, por quê? Eu vou falar, então, do quê? Do planejamento tributário. Perfeito. Como reduzir a sua carga fiscal. Ou então, você que pretende ter um software, um aplicativo de carros, um aplicativo de... Hoje, um dos aplicativos que mais estarão no momento agora são pessoas com... Você falou de salão de beleza e tudo. Pessoas que façam delivery de salão de beleza. Então, conversei com pessoas que estão por trás dessa ideia. E olha só que ideia fantástica que a gente não tem hoje e que a gente faz por um aplicativo. Fantástico. Make, enfim, tudo mais. Então, assim, pessoal, a gente tem que fazer o nosso serviço... exatamente o nosso conteúdo, conseguir ir de forma totalmente objetiva para o meu cliente. Se eu falo muito de ICMS é uma das maiores dores que a gente tem, porque nem o nosso próprio regulamento ele é tão claro, então a gente tem muitas objeções. O pessoal que lida muito com logística e tudo mais, a primeira pesquisa que ele faz é na internet. Então, se você também tem um bom artigo, coloque esse artigo lá no Migalhas, no Jus Brasil, na Nação Jurídica, hoje também. Então, assim, artigo, você pode fomentar em todas essas técnicas. Aproveitando sua dica, Natália, e reiterar 2 convites, tá? Vocês que nos assistem. Isso foi falado há uma semana atrás, na live com o meu amigo Fred Albuquerque, mas eu não posso deixar de reiterar agora para os colegas que nos assistem. Nós estamos aí com 2 revistas, uma com inscrição em aberto, até agora julho, que é a revista da Procuradoria-Geral do Estado, tá? Você pode enviar o seu artigo, então você vai ter essa produção de conhecimento.
Você vai sair na revista, tanto física como online, tá? Então, aí vai falar sobre um determinado tema, vai começar a fomentar o conteúdo do teu nome. E a outra revista que deve estar sendo lançada agora no final de junho, o edital, que é da Comissão de Direito Tributário. Até o final do ano, nós iremos lançar a revista de artigos da Comissão de Direito Tributário, tá? Então, você que nos assiste, você tem agora, você pode agora entrar no site da Procuradoria-Geral do Estado, procurar a parte lá do edital, para você ver como enviar o seu artigo. E, em breve, na Comissão de Direito Tributário, também nós vamos estar lançando um edital para artigos jurídicos, exatamente isso em cima que a Natália falou, tá? Porque quando a gente fala de gatilhos mentais, pessoal, também que é muito importante para a nossa comunicação, eu tenho um deles autoridade e também especialidade. Então, se hoje eu escrevo um artigo sobre ICMS, se é válida ou não essa prisão ali, pegando o julgamento do STF, eu já consegui pegar aqui um título. Então, se eu consigo fazer um artigo muito bom, e ainda nesse artigo eu consigo lançar onde? Primeiro de tudo, pessoal, usem o LinkedIn. Nossa, muito target bom, muita buyer persona, a sua persona está lá, o seu nicho também está lá, corporativo, eu tenho certeza que ele vai ler o seu artigo, assim como alguns clientes leram os meus. Eu tenho ali quase 10 artigos no LinkedIn só dos últimos meses. Então, assim, é muito conteúdo. Entrega mesmo, porque eu estou entregando valor, lembrando sempre do over-deliver. Outra pergunta que eu também sempre recebo, Jefferson, depois de escolhido o público, depois de escolhido tudo, minha área de atuação, meu posicionamento, se vale a pena esses patrocinados. Pessoal, sempre respeitando, claro, essas vedações do nosso código de ética. Cuidado, é diferente quando eu vou fazer um conteúdo ensinando, de um conteúdo, por exemplo, de, olha, você foi... você já não tem o seu contrato de trabalho, saiba os seus direitos falando comigo. Isso eu não posso. Tá bom? Eu estou fazendo o quê? Angariando o cliente de uma forma vedada aí pelo nosso código de ética. Só que, se esse é o seu cliente, se é o reclamante, o seu cliente, por exemplo, pessoal de trabalhista, aí, que também é um que eu recebo muito. Tá lá tributário, mas eu recebo muito também em trabalhista, porque são dúvidas. Pessoal, todos nós somos um negócio. Só que depois que eu falo, olha só, consigo fazer ali, pessoal, 3 dicas para você saber quais são os seus direitos em contrato de trabalho. Aí você fala. Só que depois você não deixa telefone, você não deixa nada disso. Por quê? Isso demonstra também que você está fazendo uma infração ética, tá bom? Então, assim, tem diversas formas de fazer muito conteúdo e fazer conteúdo todos os dias. Nós ali, pode observar nós da CDTrib, em momento algum a gente fomentou e saiu como uma forma de captação. Ali é um excelente Instagram para você olhar e falar assim, poxa, é uma produção de conteúdo mesmo. Ali nós produzimos para advogados, então nós usamos o Juridiquês. Só a gente está chegando a 1 minuto final, mas fiquem tranquilos, tá? Caindo, a gente vai voltar para concluir. Eu tenho ainda mais uma pergunta, né? Só respondendo aqui a doutora Isabel Portela, membro da comissão. Sim, doutora Isabel, vai ficar gravado aqui no Instagram, tá? Tanto aqui no Instagram como no Instagram da comissão. Essa primeira hora, né? Porque é exatamente o que o IGTV da comissão do Instagram permite, tá? Mas, doutora Natália, então fica o aviso, tá? Faltando 1 minuto, quando cair, voltem que a gente volta para a conclusão na hora seguinte. 1 hora passa muito rápido, você pensa, passa voando. Muito rápido. Né? É muito conteúdo, meu Deus. É muito conteúdo, tá? Então, doutora, vou aqui só para aproveitar esses segundos que nos restam, né? Publicidade no Instagram, vale a pena? Vale muito, porque você consegue atingir mais pessoas. Principalmente hoje o nosso algoritmo, ele entrega ali para exatamente 1, 2, 3% da quantidade de seguidores que nós temos. Então, se a gente faz esses patrocinados... Vamos dar aqui sequência a essa nossa segunda parte. A doutora Natália já está aqui. Guardando a doutora Natália para a gente poder concluir esse nosso bate-papo. Opa, me escuta bem, doutora? Voltamos, tudo certo. Pessoal, live 1, encerrada com sucesso, eu sei.
Live 1 ok, parte 2, vamos finalizar. E fica com a gente já está só mais salvo, um viu? pouquinho. Já está publicado, já está no meu Instagram, Excelente. já está lá no meu IGTV. Quem não conseguiu assistir a live na íntegra, pode ir lá, que já está salvo. Vamos agora para a parte 2, né, para concluirmos essa nossa conversa. 1 hora realmente passa muito rápido. Mas você sabia, Natália, só um detalhe, um parêntese. Aqui no Brasil ainda não se faz isso, né? Os colegas advogados, se algum colega que estiver assistindo, fizer isso, comenta aqui para mim, por gentileza. Mas foi feita uma pesquisa e, na verdade, em Harvard, se tem para qualquer reunião, tá? Se tem lá um relógio na sala de reunião, tá? E na sala de reunião se ficou comprovado uma pesquisa com... Eu não vou saber agora o número de pessoas, mas eu vi essa pesquisa, eu até comentei, que uma reunião com mais de 1 hora, ela é contraproducente. Ela não é mais reunião. Depois de 1 hora, ela passou a ser encontro, passou a ser uma conversa. Porque o time do nosso cérebro, ele não acompanha mais em uma reunião presencial. Não sei como é que nós vamos ficar agora com a questão virtual. Mas em reunião presencial, com mais de 1 hora, ela deixa de ser contraproducente. Então, assim, aqui no Brasil, eu não conheço ainda um colega que faça isso. Eu faço discretamente, tá? Eu faço discretamente. Isso é verdade. Inclusive, a doutora Renata Viana, minha esposa, né, minha sócia do escritório, nos acompanha no Instagram, ela várias vezes, né, disse assim, Jefferson, o cliente não passa muito rápido 1 hora, né? Não dá tempo o cliente falar. Mas o que é que a gente tenta conciliar? Essa 1 hora para não conversar sobre outra coisa, não mudar o foco. Exatamente por quê? Porque depois de 1 hora a gente já passa a perder o foco daquela reunião. E para você ver, 1 hora passa muito rápido, mas se você objetivar, você consegue fazer com que 1 hora tenha um resultado. Depois de 1 hora, dificilmente a conversa continua focada naquilo que começou, né? Isso. Mas vamos lá. Já deu tempo de todo mundo voltar. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Vamos para a nossa parte final, tá? Repetindo, você que não conseguiu assistir a live na íntegra, já está salvo no meu IGTV e logo em seguida vai para o IGTV também da Comissão de Direito Tributário. Mas eu tenho só mais 2 perguntas, Natália, para a gente poder já ir caminhando para a reta final desse nosso bate-papo. Perfeito. Né? Depois que você começou o seu trabalho online, né, que você começou a ver a sua produção e ver a sua publicidade, digamos assim, crescer em quantidades, passando para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, em que momento isso começou a lhe dar um retorno? Porque eu acho que é uma curiosidade que todos têm. Certo, Natália tem quase 23.000 seguidores, né? Mas em qual momento isso passou a lhe dar retorno, não vou dizer financeiro, mas retorno de network, retorno de captação de cliente, e evidentemente que no segundo momento retorno financeiro, né? Perfeito. Isso foi recente, foi em 2019, ainda no começo de 2019, porque eu fiz uma transição em 2017, em 2018 e 2019 eu senti que o nosso consumidor digital ele estava mudando. Isso 2018 para 2019. Em 2019 eu consegui realizar esse até sonho mesmo de conseguir ter uma advocacia 100% digital. Ainda que aconteça determinados pontos físicos, como ir até o cliente e tudo mais, mas sobremaneira sempre no digital. Primeiro, consegui em 2019 esse networking, que eu consigo ter grandes figuras da advocacia tributária também, que fomentam muito esse Instagram, não só da advocacia tributária, mas outros como negócio. Fizemos até uma live ontem com o Dr. Fernando Richard, eu vi. do ADV Leader. Então, assim, é incrível esse caráter de network digital que aconteceu em 2019, também como a parte financeira, com consultorias. E em 2020, agora, foi mais ainda sobre conseguir profissionalizar e monetizar o Instagram. Conseguir monetizar dentro também de outras redes, mais ainda esse caráter de produtos, de serviços, também como lives.
Então, realmente vale muito a pena o objetivo que você tem com cada rede social. Pessoal, se o objetivo for ganhar dinheiro, reveja esse objetivo, porque o ganhar dinheiro é uma consequência do quanto de trabalho e prioridade que você vai fazer aqui por trás. Tá? Então, dentro do empreendedorismo... Né? Exatamente. Como na advocacia, como no estudar para concurso, né? Como no empreender, você não pode pensar no dinheiro como o primeiro ponto. Ele tem que ser uma consequência natural daquilo que você faz, daquilo que você ama, e o cliente percebe. É impressionante, isso é um fato. O cliente não só percebe o seu conhecimento sobre determinada área, né? Ele pode até não ser advogado, mas ninguém bota isso na cabeça. Eu sempre digo isso para os meus funcionários, para os meus advogados, para os estagiários do escritório. Eu advogo para empresas, advogo para pessoa física. Ninguém conhece melhor do seu ramo de negócio do que o próprio cliente. Não tem como concorrer com isso. Então não adianta você querer iludir o cliente no ramo de negócio dele. Porque ele conhece o ramo de negócio dele muito melhor do que você. Você tem que ter essa humildade para estudar o negócio do cliente, para tentar saber e fazer parte, o cliente lhe enxergar como um profissional que pertence ao ramo do negócio. E não como um custo, como um investimento. Mas como você muito bem disse agora, o cliente conhece melhor o ramo de negócio dele do que qualquer outra pessoa. Do que o contador, do que o advogado. Então, ele sabe as dores do negócio. Ele começou ali, passou noites sem dormir. Foi exatamente aquela questão que ele disse agora há pouco no vídeo anterior, sobre uma barbearia, um dos meus clientes. Sim. Quando eu olhei a foto, eu disse, olha, essa foto deu a impressão de que tem muita gente, muitas cadeiras e tal. Ele, Jefferson, mas você sabe que não tem. Eu disse, eu sei que não tem. Porque eu frequento o seu negócio. Eu não só sou cliente, como eu sou consumidor. Eu não sou só advogado, como eu sou cliente. Mas na imagem, ela transparece uma realidade diferente. Né? Então, e hoje a gente sabe também que... exatamente isso. Perfeito. E, perdão, Jefferson, mas hoje a gente também sabe que é uma prova comprobatória dentro de um processo muito grande essa parte do digital. Então, a gente também sempre tem que ter esse cuidado, exatamente quando você falou sobre ter a vida pessoal, sobre ter a vida profissional. Às vezes, os clientes, eles não entendem esses dois mundos que nós vivemos, até mesmo nós. Então, tomem esse cuidado, pessoal. Se tem o pessoal, é interessante que você deixe privado, que você deixe para o seu caráter de família mesmo. E quando for profissionalizar, que você também tenha esse feeling de conseguir corresponder para os seus clientes. Então, anúncio vale a pena? Vale muito a pena, desde que você saiba exatamente o produto ou o serviço que você tem. É interessante que você tenha vários tipos de um portfólio muito bom. E esse portfólio ele vai ser exatamente personalizado para cada negócio. Uma barbearia tem dores totalmente distintas de um salão feminino, que tem dores totalmente distintas de um médico, dores de... Então, assim, consiga exatamente definir aí o seu nicho, ou quem sabe, um subnicho. Perfeito. Combinado? Perfeito. Natália, diga lá, pode falar. Eu tinha outra pergunta aqui, mas pode a última. Algum ponto. Tranquilo. Olha, pra gente finalizar. Doutor Jefferson. A última não, que eu tenho mais uma, tá? Eu tenho mais uma. Então vamos pra penúltima aqui. Doutor Jefferson, você acha interessante, você considera interessante que estejamos em todas as redes sociais? Veja bem, eu, Jefferson, queria estar em todas. Eu confesso para você. Eu, Jefferson Viana, advocacia. Tá? Eu, pessoa jurídica. Né? Mas como eu, particularmente, né, eu fiz um estudo, eu estudei um pouco essa questão antes de iniciar a pessoa jurídica na rede social, o que mais me preocupou foi esse detalhe que o meu consultor, né, à época, me disse. Criar rede social para pessoa jurídica é facultativo. Criou a rede social, responder é obrigatório. Essa frase não saiu da minha cabeça. Né? Tanto é que o meu Instagram pessoal, ele é fechado. Tá? E eu mantenho fechado. Por quê?
porque aí eu tenho um certo controle sobre as pessoas que acompanham o Instagram, e ali ele tem um caráter eminentemente pessoal / profissional. Agora, o Instagram do escritório, não. O Instagram do escritório ele é totalmente aberto. Então, quando ele me disse essa informação, que ao criar um Instagram do escritório, né, e logicamente lá tem um link para ir para o site, para o e-mail do escritório, a resposta teria que ser obrigatória, aí eu disse, eu não tenho hoje condições de estar em todas as redes sociais. Então, por conhecer o meu dia a dia, ou seja, saber o meu nicho de mercado, eu não criei o Instagram profissional em todas as redes sociais para exatamente não deixar a desejar um eventual cliente, um potencial cliente que vá perguntar no LinkedIn, que vá perguntar em outra rede social, porque eu saberia que eu não iria conseguir acompanhar. Então, eu fiquei com aquele que eu sabia e sei que iria conseguir estar acompanhando. Que você consegue até se investir aí em relação ao full time. Então, assim, a gente tem, claro, seja um associado, seja mesmo um sócio, seja que você esteja à frente do seu negócio, uma gestão de tempo, pessoal, é primordial. Hoje eu falo que cada minuto do meu tempo, cada minuto também do tempo de outra pessoa, de vocês que estão aqui com a gente, ele é muito impagável em primeiro momento, ele é muito importante. Então, não é desperdiçar tempo. E assim, doutor Jefferson, Natália, como é que conseguimos dar conta de pessoal e de profissional? Primeiro que são prioridades, que a gente consegue ter essa clareza na nossa prioridade, e depois o amor. A gente faz com amor e muita paixão. Então, pessoal, de tudo isso, por trás do que nós temos nas redes, nós somos essas pessoas extremamente carismáticas, no sentido também de conseguir fomentar muito bem o que a gente vive e o que a gente também transporta e transfere aqui para esse meio digital. Nunca perdendo a nossa essência, sempre chegando da forma mais clara com o nosso cliente. E são dores, pessoal, assim, o cliente chora, o cliente ri, e é muito, muito gratificante e legal também, ainda que eu faça muito por uma tela. Então, a comunicação, ela também tem os seus desafios. E é interessantíssimo. E a rede social, ela te permite exatamente fazer essa mensagem. Eu costumo dizer, rede social é importante você não só conhecer, mas demonstrar que conhece. E você demonstra que conhece através de todas essas dicas que há uma hora a gente vem falando, tá? Mas também não é só demonstrar que conhece, é conhecer. Então, essa dualidade entre demonstrar publicamente que conhece e conhecer de fato, isso tem que estar muito linkado na cabeça do teu cliente, na cabeça de quem está recebendo aquela informação. Por isso que eu falei o que eu disse agora há pouco. O teu cliente, ele conhece mais do negócio dele do que você. Então você tem que chegar muito embasado, chegar com muito conhecimento da própria atividade do teu cliente, e claro, dentro da tua expertise, dentro do tributário. Se o teu cliente trabalha com exportação e importação, você tem que conhecer muito bem os tributos federais. Se ele trabalha com circulação de mercadoria, você tem que conhecer muito bem os tributos estaduais. Se ele pratica mais prestação de serviço, você tem que estar por dentro da especificação do ISS, né? Então, é ter esse conhecimento e essa notoriedade naquilo que você produz. Natália, como minha última pergunta, na verdade é nem uma última pergunta, é uma colocação, já agradecendo aqui a sua participação, já agradecendo aqui os colegas que nos assistem até agora, 1 hora de bate-papo, né? Você que engrandece a nossa Comissão de Direito Tributário com a sua presença, com a sua jovialidade. Natália, que como eu disse no início, é competentíssima representante da jovem advocacia dentro da Comissão de Direito Tributário e que coordena, juntamente com a nossa doutora Ingrid, né, que nos assiste também, coordena as redes sociais da Comissão de Direito Tributário. E eu queria, Natália, só como última pergunta, para todos que estão assistindo, um detalhe importante e que também me preocupou muito lá no início. Lógico, como eu disse, eu fui estudar, eu fui embasar. A questão da segurança das informações. Esse era o último ponto que eu queria que você mencionasse, né? Como exercer essa segurança de informação? Os colegas que vão a partir de agora começar a entrar nas redes sociais, vão criar uma rede social, como ter segurança naquilo que vocês produzem e como ter uma segurança na sua imagem
que vai agora chegar, por exemplo, a sua imagem chega a mais de 20 mil pessoas. Como é que você pode dar dicas para essa segurança, não só na rede social, como também naquilo que você produz? Pessoal, hoje quando você fala de segurança, eu trago também sempre essa novidade e a transformação que estamos vivendo com essa vinda da nova Lei Geral de Proteção de Dados, dados pessoais, esses dados que nós estamos aqui, que só existe eu, só existe o Dr. Jefferson, em relação à nossa fisionomia, tá? Em relação a essa característica. Como que a gente toma esse cuidado? Primeiro, sempre ficando de olho exatamente para quem está sendo entregue. Porque tem também um aspecto viral que pode se tornar extremamente positivo ou extremamente negativo, a depender de como a mensagem pode ser passada. Então, pessoal, sempre tenhamos esse cuidado mesmo de se estamos sendo gravados, se nossa voz está sendo gravada, se a nossa caráter físico também está sendo gravado, seja por vídeo ou mesmo por uma parte que você não esteja vendo. Então, como ter essa segurança? Primeiro, sempre ficando de olho exatamente para quem está sendo entregue. Ou se estão pessoas em caráter como se fosse assim, copiando, sem você ter conhecimento. Hoje, quando a nossa figura vai sendo conhecida, as pessoas avisam, tá? Olha, estão te copiando, olha, estão colocando essa informação falando que é você. Então, assim, hoje a gente consegue ter essas informações salvas até mesmo como uma contraprova do que foi, por exemplo, em uma live, o Dr. Jefferson, nós também podemos sofrer isso, e como prever. E como também tomar esse cuidado depois. Tendo tudo registrado, depois disso tudo registrado, quando isso vai e alguma pessoa consegue ali cortar os trechos e conseguir fazer uma nova comunicação que nós não fizemos, a gente tem a nossa prova do que foi realmente acontecido. E quando eu falo também de dados, não só dados pessoais, porque isso também pode acontecer. Às vezes, se eu vou fazer um upload de alguma foto, upload de algum vídeo também, pessoal, sempre tenham atenção. E se você também terceiriza esse serviço, sempre fique de olho. Porque, pessoal, é o seu nome, é a sua marca, é toda a sua história que pode ser, assim, acabada com um clique negativo ou com uma informação negativa. Então, eu também sempre tenho esse cuidado de permanecer em constante observação mesmo. Às vezes são pessoas que deixam muito haters, não fiquem pasmos, mas a gente recebe conteúdos de haters. Isso acontece, tá bom? E, assim, a gente tem sempre a nossa característica maior dessa produção de conteúdo que sempre, nunca vai ser parada. Então, tome esse cuidado mesmo com essas informações que vocês passam. Sempre observe se estão sendo até mesmo atuais, se não estão denegrindo nenhuma imagem e tudo mais. Porque se foi falado, isso foi solto nesse mundo digital para você conseguir até mesmo se... Então, tenho sempre essa atenção e... Perfeito, voltamos. Então, sempre tenho essa atenção e coloca esse plus aí a mais para quem cuida também das redes sociais de vocês, olha só, cuidado, se às vezes uma mensagem pode ser pega, jogada em um grupo de WhatsApp, e isso, pessoal, toma uma proporção que você não tem mais alcance para conseguir debater. Como é que a gente faz para debater depois? A gente analisa todos os fatores e coloca a prova real do que aconteceu por cima, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, Natália. Quero aqui registrar os agradecimentos, tá? Esse bate-papo que para mim foi muito proveitoso, eu tenho certeza também para os colegas que nos assistem. Vai ficar aqui gravado, registrado aqui no Instagram da comissão, no nosso também. Você que ainda não acompanha o Instagram da comissão, @cdtrib_OABCE, tá? Tanto o Instagram da comissão como o Instagram da Natália também. Esse bate-papo com várias dicas. E eu costumo sempre dizer, o mundo virtual é uma realidade que não volta atrás, tá? É daqui para frente, certo? Hoje,
Hoje, terça-feira, né? Terça-feira, não é isso? Terça, Meio perdido terça. ainda na semana. Ficamos. Hoje, terça-feira, essa já é a minha quarta, digamos, interação virtual da semana. Eu fiz 2 ontem, uma audiência hoje de manhã pela Procuradoria e agora esse nosso bate-papo. E eu tenho ainda para a semana mais 3 compromissos virtuais. Virtuais. Isso fora o que não aparecer, né? Fora as urgências que não né, poderão aparecer. Então, ter o controle dessas informações, ter a segurança dessas informações, tá? Saber utilizar, tudo isso foi muito bem falado aqui pela nossa doutora Natália, advogada, jovem representante da Jovem Advocacia, né? E que está à frente de um Instagram de produção de conteúdo de quase 23 mil seguidores. Natália, muito obrigado pela sua presença. A comissão agradece. Fica aqui o registro de todos os colegas que ingressaram. Eu tentei falar o nome de quase todos, tá? Que acompanharam esse nosso bate-papo. E em breve nós voltaremos com outras lives da Comissão de Direito Tributário. Natália, eu vou lhe dar a honra para você encerrar o nosso bate-papo. Pessoal, primeiro de tudo, muitíssimo obrigada por toda a atenção que vocês distribuíram aqui, tanto para mim quanto para o Dr. Jefferson, que vocês tenham aprendido realmente, tenham tido muitos insights. Então, para não perder os insights, já termina aqui, anota tudo e realiza um pouquinho todos os dias, tá? Isso é muito sério, é feito um trabalho muito sério por trás, a gente faz isso todos os dias e principalmente com muito amor. Então, se você também ficou com alguma dúvida, fica aqui totalmente à disposição, de toda forma, o Dr. Jefferson também. E venham para esse mundo do digital, a gente conversa e pensem também muito na estratégia de vocês. Dr. Jefferson e a comissão da OAB Ceará, Comissão de Direito Tributário, essa que a gente fomenta tanta contextualizações novas e que a gente não parou nesse novo aspecto, nesse novo mercado, que vocês tenham aprendido muito aqui com a gente. Depois a gente volta mais com muito mais conteúdo. Então, sintam-se abraçados. Tá? Um super beijo em vocês, um excelente dia e nos encontramos em breve. Obrigadão, Jefferson. Foi show. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade aqui no Instagram da comissão e no Instagram da Natália também. Um abraço, pessoal. Vamos para frente. Avante.